Sí, la lectura, ¿no? sí. Entonces, volume 11, capítulo 110. ¿Capítulo qué? 110. Não é 110. 109, não, Eliane? Hã? Não é 109, não? 109? É 9, 10, 11. 109. Sí, ela 109. 109. 109, perdão. Eu tinha lido, estava embaixo. Bueno, Iniciamos. 4 de novembro de 1915. Capítulo 109. O flagelo da guerra deve continuar até a purificação dos povos e dos sacerdotes. Encontrando-me no meu estado habitual, vi-me fora de mim mesma, ao lado da rainha mãe, e suplicava que ela intercedesse junto a Jesus para que fizesse cessar o flagelo da guerra. Eu dizia: mãe, tem estamos Sim, doutor? Continuo? Mãe, tem alguém com o som ligado? Mãe, tem piedade de tantos pobres vítimas? Não vês quanto sangue, quantos membros dilacerados, quantos gemidos e lágrimas? És a mãe de Jesus, mas também és nossa. Então, cabe a ti reconciliar os filhos. E, enquanto rezava, ela chorava, mas, mesmo chorando, parecia inflexível. Eu chorava junto e continuava a implorar pela paz. E a querida mãe me disse: minha filha, a terra ainda não está purificada. Os povos ainda estão endurecidos. E, além disso, se o flagelo terminar, quem salvará os sacerdotes? Quem os converterá? A vestimenta que em muitos esconde a sua vida é tão deplorável que até os leigos sentem repulsa de se aproximar deles. Oremos, oremos. E termina. qué triste, o sea, qué triste situación, ¿no? Sim. O sea, la Virgen prácticamente nos está diciendo algo que es tremendo. Que triste situação, que a Virgem praticamente está nos dizendo algo tremendo. ¿Sí? Nos dice que los castigos prácticamente son necesarios, porque la purificación de los pueblos todavía no están. Ela nos diz que os castigos são praticamente necessários, porque ainda os povos não estão purificados. Y que si se terminaran los flagelos, entonces dice, ¿quién salvará a los sacerdotes? E aí, ¿Quién los convertirá? ele diz que se terminarem os flagelos, quem salvará os sacerdotes? Quem os converterá? Lo que quiere decir que ya desde este tiempo, 1915, los sacerdotes estaban mal. O que quer dizer que desde esse tempo, em 1915, os sacerdotes já estavam maus. ¿Sí? Já estavam maus. Estaban alejados de Dios. Eles já estavam afastados de Deus. Y luego dice que esos mismos sacerdotes, al pueblo, a los fieles, o sea, les causa repugnancia y se alejan. E aí ela diz que esses mesmos sacerdotes causam ao povo, aos fiéis, uma repugnância e eles também se afastam deles. Así que, bueno, en términos generales, tenemos que la Virgen se apiada de ellos
que la Virgen sufre por ellos, pero en términos generales es necesario que continúen los flagelos. Então, em termos gerais, nós vemos que a Virgem se apieda, tem piedade deles, mas que, em termos gerais, os flagelos têm que continuar. Ujú. Doutor, hoje está muito, 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 muito pior. Ujú. Esto está en 1915, Sim, hace 110 años. exatamente. Isso é desde 1915, e agora já fazem 110 anos. O sea, el alejamiento del sacerdote en la actualidad es tremendo. Ou seja, o afastamento dos sacerdotes na atualidade é tremendo. Por lo tanto, la Virgen, o sea, nos está prácticamente diciendo desde esa fecha que la conversión de estos sacerdotes tiene que ser a través de flagelos. E a Virgem está nos dizendo desde essa data que a conversão dos sacerdotes deve ser através dos flagelos. Mas aí Una triste realidad, ¿no? eu creio que, quer dizer, a igreja, ela piorou muito, e hoje em dia a celebração nos causa, em alguns lugares, a dúvida se a transubstanciação está acontecendo. Eu traduzo. Que hoy en día está tan terrible que en muchas parroquias no se sabe si la verdadera transubstanciación acontece, ocurre. Ujú. E isso é que nos causa realmente a raiva, repulsa, raiva, não? Así es. O sea, ya el sacerdote no cree. Sim. Incluso ya se duda mucho de los milagros de Jesús. Sim. Inclusive, os sacerdotes agora, muitos já não creem, e inclusive duvidam dos milagres de Jesus. Dudan de la virginidad de María. Duvidam da virgindade de Maria. Dudan de todo lo que Jesús nos dijo y dudan del demonio, dudan del infierno. Duvidam de tudo que Jesus nos disse, duvidam do demônio e duvidam do inferno. Prácticamente ya no hay pecado. E praticamente já não existe pecado. Así que, bueno, ¿en qué iglesia estamos? Tremendo. Assim, em que igreja nós estamos? Isso é tremendo. Doutor, eu queria fazer uma pergunta. Se em México, a teologia da liberação, ou não sei como se diz em México, se é muito, ou porque em Brasil tive muita influência. Se dio mucho, o sea, hace tiempo, sobre todo en la parte sureste del país. Eu não sei se vocês entenderam, eu perguntei a ele se a teologia da libertação, como é no México, porque no Brasil teve muita influência, e ele disse que se deu um pouco, principalmente no sudeste do país. Pero en la actualidad ya no se escucha tanto. Que na atualidade já não se escuta tanto. Que bueno, doutor, porque em Brasil a CNBB, Confederação dos Bispos de Brasil,
muitos bispos têm essa influência, então, e fazem muitas coisas. O sea, los obispos. Sim, sim, muitos. E fazem muita coisa, muita, como que põem em los santuários marianos, põem sacerdotes de essa teologia da liberação. Então, nos santuários principais, põem esses obispos. Como que no maior santuário, que é Aparecida, a patrona do Brasil, Nossa Madre Aparecida, está repleto de teologia da liberação. Bueno, Diga, doutor. Perdão. no, ¿qué quieren que les diga? O sea, simplemente dolernos de lo que está sucediendo, ¿no? Sim. Y reparar. É a missão da divina vontade. Esperando que pronto se establezca el reino. Ele disse que nós não temos muito a fazer, a não ser sentirmos dor por isso e reparar. Sim. Bueno, doutor, seguimos a leitura? A outra? ¿Sí? Ok. Então, vamos a 110, 11 de novembro de 1915. Quem vive na divina vontade sente como própria a mesma ferida de amor que Deus sente, tornando-se assim como um outro Jesus sobre a terra. Nesta manhã, sentia tanta compaixão pelas ofensas recebidas por Jesus e pelas muitas pobres criaturas que têm a desventura de ofendê-lo, a ponto de que deu enfrentar qualquer pena para impedir o pecado, rezando e reparando de coração. Nesse momento, o bendito Jesus veio e parecia carregar as mesmas feridas do meu coração, mas, muito mais profundas. E ele me disse: minha filha, a minha divindade, ao criar a criatura, ficou ferida pelo próprio amor que tenho pela criatura. E essa ferida me levou a descer do céu à terra, a chorar, a derramar sangue e a tudo o que fiz. Agora, a alma que vive na minha vontade sente vivamente essa minha ferida como se fosse sua. Chora, reza e deseja sofrer tudo para salvar a pobre criatura e para que esta minha ferida de amor não seja agravada pelas ofensas das criaturas. Ah, minha filha, essas lágrimas, dores, preces e reparações aliviam a minha ferida e recaem sobre o meu peito como tantas joias fulgurantes das quais me orgulho em portar, para mostrá-las a meu Pai e incliná-la à piedade pelas criaturas. Assim, entre mim e essas almas, flui uma veia divina que consome o sangue humano. E quanto mais compartilham da minha ferida, da minha própria vida, mais essa veia divina se dilata, se expande, até que se tornam tantos Cristos. E eu repito continuamente ao Pai: estou no céu, mas há outros Cristos na terra, feridos pela minha mesma ferida, que choram como eu, que sofrem, que rezam, etc. Como eu.
Portanto, devemos derramar sobre a terra as nossas misericórdias. Apenas aquelas que vivem na minha vontade compartilham da minha ferida. Eles se assemelham a mim na terra e se assemelharão a mim no céu, participando da mesma glória da minha humanidade. Las leituras son cortitas. Sí, pero tienen mucho que decir. O sea, si nos fijamos, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que las almas que viven en la divina voluntad son otros Cristos. ¿Sí? Sim. Se prestamos atenção, as leituras são curtas, mas tem muito o que dizer aqui. Que as almas que vivem na divina vontade são outros Cristos. Y que estos Cristos obtienen misericordia para todas las demás criaturas. E que esses Cristos, eles obtêm a misericórdia para todas as demais criaturas. Jesús dice que cuando crearon a la criatura, quedaron prácticamente heridos por el amor, ¿sí? Y que esa herida, ese amor que él tiene para el ser humano, es lo que lo hizo descender del cielo a la tierra para redimirnos y entregar todo lo que él, en toda su vida, ¿no? Ele diz que, ao criar a criatura, ele ficou ferido por esse amor. E que, doutor? Despacito. Esa herida lo hizo descender del cielo. E que foi essa ferida que o fez descer da terra, do céu para a terra. Para hacer todo lo que hizo, sobre todo la pasión. Para fazer tudo o que ele fez, toda a paixão. Y luego nos dice que las almas que viven en su voluntad deben sentir esta herida como si fuera nuestra, ¿no? O sea, debemos sentir el dolor de Jesús. E ele diz que as almas que vivem em sua vontade devem sentir essa ferida como se fosse nossa. Devemos sentir as dores de Jesus. Así, y que, o sea, esas almas quisieran sufrir para poder salvar a las demás criaturas. E eles sentem essa dor em si, e eles quiseram que essas almas sofressem para poder salvar as demais criaturas. Bueno, y luego dice que cuando la criatura siente estas heridas y llora por ellas, que son reparaciones que endulzan la herida de él. E logo ele diz que quando a criatura sente essas feridas e chora por elas, isso são reparações que adoçam as feridas dele. Y que esto hace que el Padre tenga piedad de las criaturas. E que isso faz com que o Pai tenha piedade das criaturas. Y ahora que toda esta comunicación que hay entre él y la criatura que está repitiendo su vida, e agora que toda essa comunicação que há entre ele e a criatura que está repetindo a sua vida, se establece una comunicación como si fuera una vena. Se estabelece uma comunicação como se fosse uma veia. ¿Sí? Y que crece tanto y pasan tantos atributos de Dios por esa vena hacia la criatura, que ellas llegan a volverse otros Cristos. Que cresce tanto e passam tantos atributos de Deus por essa veia até a criatura, que elas se transformam, se convertem em outros Cristos. Así que estos Cristos de las criaturas
se presentan ante la majestad suprema, reparan, aman, ¿sí? Assim, então esses Cristos em que se convertem as criaturas se apresentam diante da majestade suprema e elas reparam, amam. Y eso hace que Dios mande la misericordia sobre la tierra. E isso faz com que Deus envie a sua misericórdia sobre a terra. ¿Listo? O sea, Alguém tem alguma pergunta? Alguma observação? Doutor, então, toda aquela revelação de Santa Faustina sobre a misericórdia foi, todos os frutos vêm das almas que viveram na divina vontade? ujú. O sea, la misericordia de Dios se establece sobre el arrepentimiento de la criatura. A misericórdia de Deus se estabelece sobre o arrependimento da criatura. Y el arrepentimiento de la criatura generalmente es ayudado por medio de los actos hechos en la divina voluntad. E o arrependimento da criatura geralmente recebe ajuda por meio dos atos feitos na divina vontade. Así que, en términos generales, entre más actuemos en la divina voluntad, más inclinamos a Dios a usar la misericordia. Assim, em termos gerais, quanto mais atuemos na divina vontade, mais inclinamos a Deus para usar a misericórdia. Y que solamente estas almas que toman parte en esta herida de Jesús serán las que lo semejen en el cielo. E assim, são essas almas. Minuto. Que sufren lo que Él sufre. Desculpa, doutor. Assim, que somente essas almas que tomam parte nessa ferida de Jesus serão as que se assemelhem a Ele no céu, se assemelham a Ele no céu. Son las que toman parte en la misma gloria de Él. E elas tomam parte na mesma glória dele. A veces nos queda la certeza de que el vivir en la divina voluntad es una defensa que está poniéndose a toda la familia humana. Às vezes nos fica a certeza de que viver na divina vontade é uma defesa que está se pondo para toda a família humana. Para defenderla de los flagelos que Dios mande. Para defendê-la dos flagelos que Deus manda. O sea, lo que estamos haciendo es venciendo la justicia divina. Ou seja, o que nós estamos fazendo é vencendo a justiça divina. Pero como la maldad del hombre, las culpas del hombre son tantas. Mas como a maldade do homem, as culpas do homem são tantas, que no podemos borrar todo. Por eso los flagelos siguen presentándose en la tierra. Nós não podemos apagar tudo, e é por isso que os flagelos seguem acontecendo na terra. Uhum. Os flagelos estão cada vez mais violentos, de enchentes, ventos, tudo, né? Uhum. Eu tenho uma pergunta para o doutor. Sim. Doutor, pode acontecer, tu vai, traduz para ele lá. É a Márcia. Márcia, querida. Pode acontecer de alguém que não viva a divina vontade. Pode suceder que uma pessoa que não vive em la divina vontade, mas faça sempre a vontade de Deus.
Pode Ma- acontecer dessa pessoa estar fazendo a divina vontade sem saber, Pero Pera- olha, aceitando, Ah, aceitando tudo que Deus manda. Sí, diácono, mire, todos hemos vivido en la divina voluntad. O sea, todo mundo, nadie ha vivido fuera de la divina voluntad. todos nós vivemos na divina vontade, ou seja, todo mundo, ninguém vive fora da divina vontade, Porque la divina voluntad nos contiene a todos. porque a divina vontade nos contém a todos. Pero el conocimiento que tenemos de ella Mas o conhecimento que temos dela es lo que determina en los méritos que tenemos al cumplirla. é o que determina os méritos que nós temos ao cumpri-la. En la santidad humana siempre se ha tenido la idea de que la voluntad de Dios es como una orden y que hay que cumplirla. E na santidade humana, sempre se tem como que a vontade de Deus é como uma ordem e que se tem que ser cumprida. O sea, obedeciendo la voluntad de Dios, estamos cumpliendo el mandato de Jesús de hacer su voluntad. Ou seja, obedecendo à vontade de Deus, estamos cumprindo o mandamento de Jesus de fazer a sua vontade. Pero la criatura que lo hace obtiene hasta donde conoce. Mas a criatura que o faz, ela obtém até onde ela conhece. O sea, está obteniendo las virtudes, está obteniendo la gracia, vive de la gracia, pero no tiene la vida divina en ella. Ela está, ou seja, ela está obtendo as virtudes, ela está obtendo a graça, ela vive na graça, mas não tem a vida divina nela. ¿Sí? Y ahora en la divina voluntad, ahora si la llevamos a cabo, como ya conocemos esta parte, los méritos que obtiene la criatura son infinitamente mayores. E agora, na divina vontade, se concluímos como nós a conhecemos, essa parte, dos méritos se obtém, que a criatura obtém, são infinitamente maiores. ¿Sí? Eso no quiere decir que lo anterior sea malo o que se desprecie. Isso não quer dizer que o que é anterior seja mal ou que se despreze. Todo tuvo su mérito, todo tuvo su acción. A Jesús le agradaba o le agradan sus actos hechos en la divina voluntad. Tudo teve seu mérito, tudo teve a sua ação em Jesus, e tudo lhe agradava, os atos feitos na divina vontade. ¿Sí? Aunque no llegaran a tener la vida divina. Ainda que eles não tenham chegado a ter a vida divina. ¿Queda claro, diácono? Sim, claríssimo, claríssimo. Então, isso aí. A pessoa, então, aceitando tudo que Deus manda, mas tem que passar pela divina vontade para ser perfeito, assim, né? Exacto. Así, ahora pasamos de la obediencia, que era la santidad de las virtudes, Agora nós passamos da obediência, que era a santidade das virtudes, y que realmente era como ser siervos de Dios. e que realmente era como ser servos de Deus. Ahora pasamos a la posesión de esta divina voluntad. Agora nós passamos a possessão, a posse dessa divina vontade. Ya no es una voluntad ajena a nosotros, Ela já não é uma vontade alheia a nós, sino es nuestra propia voluntad. mas, entretanto, é a nossa própria vontade.
Maravilha. Ótimo. Mas, então, só se vive a divina vontade depois de Luísa, né? Diga, Beth. Olá, Beth. Buenos días. Doctor, entonces, aquí en esta parte es como dice Jesús allá en María Valtorta, para que puedan adquirir todo lo que yo tengo, hagan como yo he hecho en la tierra, para que ustedes lo obtengan en el cielo. ¿Sí? Beth, espera um pouco para a Márcia traduzir. Espera um pouco. Ok, Márcia, Oi, ok. Repito, peraí. es como dice María Doutor, Valtorta, Jesús. então aqui nesta parte é como diz Jesus em Maria Valtorta, para que possam adquirir tudo o que eu tenho, façam como eu fiz na terra, para que vocês também tenham no céu. Sí, así es. Sí, gracias, doctor. Então, doutor, podemos ter mais uma leitura e vamos, se não alongar, temos depois um tempinho para quem quiser perguntar dúvidas sobre tudo que lemos hoje. Sí, Depois, sim? sí. Então, vamos à leitura. Essa leitura, peraí, daqui. 13 de novembro de 1915. Ao instituir a Santíssima Eucaristia, antes de entregar-se às criaturas, Jesus quis receber a si mesmo na divina vontade, e a alma deve oferecer a comunhão como Jesus fez. Após ter recebido a Sagrada Comunhão, eu refletia sobre como deveria oferecê-la de forma que agradasse a Jesus. E ele, sempre bondoso, disse-me: minha filha, se queres me agradar, oferece-a como a ofereci em minha própria humanidade. Antes de dar a comunhão aos demais, comunguei a mim mesmo. E fiz isso para dar ao Pai a glória completa de todas as comunhões das criaturas e para incluir em mim todas as reparações por todos os sacrilégios que e por todas as ofensas que minha humanidade receberia no sacramento. Contendo a divina vontade, eu abrangia todas as reparações de todos os tempos e, ao receber a mim mesmo, fiz isso dignamente. Assim como todas as obras das criaturas foram divinizadas por minha humanidade, também quis selar com minha comunhão as comunhões das criaturas. De outra forma, como poderia a criatura receber um Deus? Foi minha humanidade que abriu essa porta às criaturas e conquistou para elas o direito de receber a mim mesmo. Agora tu, minha filha, faz o mesmo na minha vontade. Une-a à minha humanidade. Assim conterás tudo, e eu encontrarei em ti as reparações por todos, a compensação por muitos e o meu agrado.
mas ainda encontrarei novamente a mim mesmo em ti. Fiat. Entonces, Jesús tuvo que comulgarse a sí mismo para darse a él el amor, la gloria y las reparaciones de todos aquellos que lo iban a recibir. Então, Jesus teve que comungar a si mesmo para dar a ele o amor, a glória e as reparações de todos aqueles que o iam receber. ¿Sí? O sea, y eso es porque Él es el único que tenía vida divina para pagar por las vidas divinas que nosotros no le dimos cabida. Ou seja, e isso porque ele era o único que tinha vida divina para pagar pelas vidas divinas que nós não demos para ele, que eram devidas a ele. Y aparte para darle al Padre la gloria por haber aceptado que Jesús se quedara en la hostia. E além disso, também para dar ao Pai a glória por ter aceitado que Jesus ficasse na hóstia. Así que la humanidad de Jesús, que encerraba a la voluntad divina en él, ponía en su humanidad todas las reparaciones de todos los tiempos. Assim, a humanidade de Jesus encerrava a vontade divina nele e colocava em sua humanidade todas as reparações de todos os tempos. Y al igual que todas las obras de la criatura fueron realizadas por Jesús para divinizarlas, ahora también, o sea, la comunión. Jesús, sí. E, igualmente, todas as obras de todas as criaturas foram realizadas por Jesus para divinizá-las. E agora também, ou seja, a comunhão. Jesús rehacía nuestros pasos, nuestras obras, nuestras palabras, nuestros latidos, nuestros respiros, todo. Jesus, perdão, doutor, despacito, pouquinho. Jesus refazia nossos passos, nossas obras, nossas palavras, os batimentos do nosso coração, nossa respiração, tudo. Uh-huh. O sea, que Él divinizó toda la vida de todas las criaturas para entregárselas al Padre. Ou seja, ele divinizou toda a vida de todas as criaturas para entregá-las ao Pai, divinizadas. De la misma manera, con su comunión, divinizó todas las comuniones que íbamos a recibir. Da mesma maneira, com a sua comunhão, ele divinizou todas as comunhões que nós íamos receber. Dándose el honor, el amor, la gloria, la reparación por haberse quedado en la Eucaristía. Dando-se a honra, o amor, a glória, a reparação por ser ficado na Eucaristia. Así es. Entonces, si Él no se hubiera comulgado, nosotros no podríamos recibir la comunión. É isso. Então, se ele não tivesse comungado a si mesmo, nós não poderíamos recebê-lo na comunhão. Así que fue la humanidad de Jesús la que logró dejar esa vida sacramental hacia nosotros para ayuda de nuestra, ¿cómo diríamos? Nuestra redención completa. Assim foi a humanidade de Jesus a que conseguiu deixar que essa vida sacramental ficasse para nós, para nossa ajuda,
como nós diríamos, para nossa redenção completa. ¿Sí? Dice, y ahora le pide a Luisa que reciba la Eucaristía, pero que la reciba en su voluntad. E agora ele pede a Luísa que ela receba a Eucaristia, mas que a receba em sua vontade. En alguna otra lectura le dice Jesús a Luisa que la reciba unida a su humanidad, a su voluntad y a su divinidad. Em alguma outra leitura, Jesus diz a Luísa que ela a receba unida à sua humanidade, à sua vontade e à sua divindade. Y que así Él se encontrará a sí mismo en nosotros. E que assim ele se encontrará a si mesmo em nós, dándose todas las reparaciones que son requeridas para esto. Dando-se a si mesmo todas as reparações que se requer para isso. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? Sí, yo estaba viendo, pero no hay. Mas yo quería hacer una observación que, Sí. que ya sabemos de esto, que las iglesias en pouquíssimas misas temos o respeito después de la comunión. Não há espaço para estar com Jesús, sentir, hablar, reparar con él, nadie. Un exceso de cantos y después, como dices vos, doctor, después es una avisos de la parroquia. Avisos de la parroquia. Esto, yo creo que todos que están aquí sienten esta ausencia de respeto a la comunión pos de estar con Jesús. No existe más. Ya hemos hablado de esto, Sí. Eliana. Sí. Hemos dicho que generalmente después de la comunión, en vez de estar con Jesús, de dejarlo que hable, nós já falamos disso. Falamos que depois da comunhão, em vez de estar com Jesus, devemos estar com aquele que está falando. o sea, Él quiere comunicarnos todo su amor, todo lo que tiene preparado para nosotros. Nos quiere comunicar el dolor que siente por las almas que no lo reciben. Ou seja, ele quer nos comunicar o seu amor, e ele quer nos comunicar tudo que ele tem preparado para nós, e nos quer comunicar a dor que ele sente pelas almas que não o recebem. Pero no le permitimos hablar. Somos nosotros los que queremos hablarle, somos nosotros los que queremos comunicarle cosas. Mas nós não lhe permitimos falar. Somos nós que queremos falar para ele, somos nós que queremos comunicar para ele as coisas. Queremos pedirle continuamente. E queremos pedir continuamente. Y eso nos impide estarlo escuchando. E isso nos impede de estarmos escutando a Ele. Él llega con todo el anhelo de quedarse en nosotros, de encontrar su voluntad para poder desarrollar su vida junto con la nuestra.
Ele chega com todo o desejo de ficar em nós e de encontrar sua vontade para poder desenvolver sua vida junto com a nossa. Y sin embargo, lo que encuentra es la voluntad humana, o sea, queriendo alabarlo, pero sin darle oportunidad de expresarse. E, entretanto, o que ele encontra é a vontade humana, querendo louvá-lo, mas sem dar para ele a oportunidade dele se expressar. Así que tenemos una triste historia de la Eucaristía en nosotros. E assim nós temos uma triste história da Eucaristia em nós. Cuando que Jesús arde en deseos de llegar al alma de la criatura que lo recibe para ser Él el que consagre a esa alma. Quando Jesus arde em desejo de chegar à alma da criatura, o que era para ser para ele, se volta para esta alma. Márcia, será que eu entendi bem essa parte, Márcia? Sí, más o menos. Oi? O sea, entonces Sim. yo creo que lo que debemos tratar de hacer de aquí en adelante Eu creio que o que nós devemos tratar de fazer daqui em diante es cuando recibamos la comunión, tratar por todos los medios de estar en silencio con Él, amándolo y permitiéndole que nos comunique lo que Él quiera decir. é que quando nós recebamos a comunhão, nós devemos tratar por todos os meios de estar em silêncio, o amando e permitindo que ele nos comunique o que ele quer dizer. Y para eso nos va a pedir que nos unamos a su humanidad. E para isso ele vai nos pedir que nós nos unamos à sua humanidade. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que hacía su humanidad, o sea, ponerse en sintonía con la voluntad divina. E para quê? Para nós fazermos o mesmo que fazia a sua humanidade, ou seja, se pôr em sintonia com a vontade divina. Que nos unamos a su voluntad divina para que hagamos lo mismo que hacía la divina voluntad con los actos de Jesús. Que nós nos unamos à sua vontade divina para fazer o mesmo que fazia a divina vontade com os atos de Jesus. Y esta divina voluntad en la comunión multiplicaba la vida divina al infinito para darla a todas las criaturas. E essa divina vontade na comunhão multiplicava a vida divina ao infinito para dar essa vida divina a todas as criaturas. Y también nos pide que nos unamos a su divinidad. E ele também nos pede que nós nos unamos à sua divindade. Y esa unión es para recibir todo el honor, toda la gloria y todas las reparaciones que Jesús hacía y ahora que las reciba desde nosotros. E essa união é para ele receber toda a honra, toda a glória e todas as reparações que Jesus fazia e agora ele quer receber a partir de nós. Otro punto importante de esta comunión es entender que Jesús quería darse a la criatura, a cada criatura, por lo menos una vez por cada vez que tuviera necesidad del alimento material. Outro ponto importante desta comunhão é entender que Jesus queria dar-se à criatura, a cada criatura, pelo menos uma vez, por cada vez que tivesse necessidade do alimento material. Y esto implica que cada vez que Él, bueno, no cada vez, sino cuando Él se consagra, cuando Él
hace esa consagración, saca de sí mismo tantas vidas divinas como iba a ser necesario para toda la familia humana. Isso implica que cada vez Que cuando Él se consagra, que quando ele se consagra, ele deve fazer essa consagração, ele tira de si mesmo tantas vidas divinas como ia ser necessário para toda a família humana. sí, Doutor, pero pode falar um pouco mais despacio? no quiere, sino saca de sí mismo todas las vidas que eran necesarias para todos. Ele não quer, mas ele tira de si mesmo todas as vidas que eram necessárias para todos. Por lo tanto, todas esas vidas que Él sacó no han sido utilizadas. Portanto, todas essas vidas que ele tirou de si não foram utilizadas. Y ahora el alma que vive en la divina voluntad E agora a alma que vive na divina vontade tiene la potencia de tomarlas todas y darle reparación a nombre de toda la familia humana. tem o poder de tomar todas essas vidas e lhe dar reparação em nome de toda a família humana. Darle el amor que deberían de haberle dado. E dar para ele o amor que elas deveriam ter dado para ele. Imaginemos cuántas vidas divinas sacó de sí. Vamos imaginar quantas vidas divinas ele tirou de si. Por lo menos 3 por persona por día. Pelo menos 3 por pessoa a cada dia. Porque era una comunión por cada vez que tuviera necesidad del alimento material. Porque era uma comunhão por cada vez que tivesse necessidade do alimento material. En la actualidad somos 8.000 millones de personas. Na atualidade, nós somos 8.000 milhões de pessoas. Más sumadas todas las anteriores y todas las futuras, E somada com todas as anteriores e com todas as futuras, podemos tener una idea de la cantidad de vidas divinas que se han quedado sin llegar a la criatura. podemos ter uma ideia da quantidade de vidas divinas que ficaram sem chegar à criatura. Ahora, cada una de estas vidas puede estar consagrada en cada acto de nosotros. E agora, cada uma dessas vidas pode estar consagrada em cada ato nosso. Así que seríamos los suplentes de tantas vidas divinas. Assim, nós seríamos os suplentes de tantas vidas divinas. Então, doutor, nós podemos receber essas vidas que as pessoas não receberam? Uhum. É nos nossos atos? É com os nossos atos? O sea, somos como depositarios de esas vidas y somos también los que van a darle seguimiento en cada uno de nuestros actos. Ou seja, nós somos os depositários dessas vidas e somos também os que vão dar seguimento em cada um dos nossos atos. Así que imaginemos cuántas vidas divinas podremos tener de hoy hasta el día que muramos. Assim, nós vamos imaginar quantas vidas divinas nós podemos ter de hoje até o dia que nós vamos morrer. Prácticamente son infinitas. Praticamente são infinitas. ¿Les gustaría? E vocês gostariam disso? Sim, doutor. Sim, com certeza. De estar
na expansão do reino. Ujú. Así es. Será una hija muy querida también. Ujú, exactamente. Porque es una obra enorme. Inmensa. No hay ni como... nos sentimos muy pequeños, muy insignificantes, pero para una obra tan enorme como es la divina voluntad. Así es. Y que Jesús es misericordia, Él sabe de nuestras instabilidades y también de nuestras dificultades, ¿no? Ujú. Y nos da algo preciosísimo. Me dá vergüenza muitas vezes, confesso, ¿Qué te da vergüenza? de não ser de não estar correspondiendo. Pero Jesús, me dá vergüenza de que Él aceita el pequeño. Así es. Te Que- conforma con Sí, lo que le podamos dar. sí. Entonces su amor es muy grande. A ver, Natalia. Boa noite, doutor. Eu queria perguntar, quando a gente morre, a gente leva essas vidas divinas conosco? ¿Cómo, Karina? Quando morimos, levamos estas vidas com nós outros? Sí, es igual, o sea, de las vidas divinas que se generan en cada acto nuestro, son ya personales, son propiedad personal. Sim, é igual, ou seja, essas vidas divinas que se geram em cada ato nosso, eles são uma propriedade pessoal, eles são pessoais e são uma propriedade pessoal. Es como las vidas que llevaba la Virgen, que nos dice Jesús que eran tantas que no cupieron en el cielo y se desparramaron por toda la creación. É como as vidas que levavam a Virgem, que Jesus nos disse que elas eram tantas que não couberam no céu e se derramaram sobre toda a criação. Así que así serán las nuestras. Dessa forma, assim serão as nossas. Doutor, mas essas vidas divinas, a gente só consegue tê-las nos atos aqui na Terra. Quando a gente morre, a gente não produz mais vidas divinas, a gente leva aquelas que a gente já tinha na Terra, é isso? Estas vidas divinas solamente temos aqui na Terra. Em el cielo não podemos mais produzi-las, solamente No, ya no. levamos. Ya no, porque ya en el cielo la voluntad del hombre, que aunque queda prácticamente fija hasta donde llegó. Não podemos, já não podemos, porque no céu a vontade do homem, ela fica praticamente fixa até onde ele a levou, até onde chegou, aliás. Así es. Aunque el alma que vivió en la divina voluntad seguirá actuando junto con la voluntad divina en todo lo que haga. Ainda que a alma que viveu na divina vontade vai seguir atuando junto com a vontade divina em tudo o que ela faça.
pero ya prácticamente no tendrá el mérito que se tuvo en la tierra. Mas já praticamente não terá o mérito que teve na terra. Simplemente gozará del obrar divino como si fuera de ella, y lo que el acto divino exprese o saque de sí es lo que ella tendrá. Simplesmente ela se alegrará, gozará de conseguir aquilo que é divino como se fosse dela. E o ato divino se expresse, ou seja, ou dizer, naquilo que ela terá. Márcia, tu pode traduzir essa expressão aqui? Simplesmente gozará. Gozará de Conseguir. Lograr, conseguir. Sim. No, o sea, ya no tendrá mérito, o sea, propio, sino simplemente estará gozando de lo que la divina voluntad hace. Ou seja, ela não terá mérito próprio, ela estará gozando simplesmente daquilo que a divindade faz, que a divina vontade faz. Sim, doutor? Bueno, Natalia volvió a levantar la mano. Qué raro. Que raro, né? Que raro, né, doutor? Então, a gente refaz os atos de todas as criaturas. Como o senhor falou que Jesus refez os atos de todas, divinizou os atos de todas. Então, nós refazemos esses atos de todas, sem exceção, das vivas e das que morreram também? Y las que vivirán. E das que viverão também. O sea, se repite todo lo que Jesús llevó a cabo. Ahora el alma en la divina voluntad lo vuelve a hacer. Se repete tudo que Jesus concluiu e agora é a alma que o vai fazer. Así que no te vayas a cansar por tanto trabajo, Natalia. Assim, Natália, não vai se cansar por tanto trabalho. Doutor, a gente recebe essa ferida de amor de Jesus pelas criaturas, como ele menciona no trecho? Recibimos estas heridas de amor como Jesús habló en el texto. O sea, si tenemos realmente la vida en la divina voluntad, estaremos participando de todo lo que Jesús hace y de lo que Jesús siente. Ou seja, se nós temos realmente a vida na divina vontade, estaremos participando de tudo que Jesus faz e de tudo que Jesus sente. No serán heridas tal cual como Él, pero será esa sensación de amar a toda la familia humana y de estar recibiendo el amor de todos. Não será a sensação como ele tem, mas não será como ele, mas nós teremos a sensação de amar a toda a família humana e de estar recebendo o amor de todos. Y al igual que deberíamos sentir el dolor por todas las almas separadas, E, igualmente, nós deveríamos sentir a dor por todas as almas separadas. de esa misma manera sentiremos la alegría de todas las almas que se unen a Él. Dessa mesma maneira, sentiremos a alegria de todas as almas que se unem a Ele. Gracias, doutor. Ándale, Natalia. Hasta dentro de 5 minutos. O máximo é 5 minutos. Fica por aí, hein? Doctor, cuando yo comungo, todas las veces que yo comungo, yo repito lo que Jesús habló a Luisa. Me uno a tu humanidad, a tu divinidad y a tu divina voluntad. Jesús pidió a Luisa para repetir esto. Sí. O simplemente podemos decir,
Señor, me uno a la comunión que tú hiciste de ti mismo para darte todo el amor, toda la gloria y todas las reparaciones que mereces. Sim. Que sería Doutor, um pouquinho, doutor. más. Tu te ouvidas de mim, doutor. Tu te ouvidas que, que eu tenho que traduzir. Estamos dando un curso de memoria, Kalina. Ah, por Deus, doutor, não haga isso, por favor. Tu sabes que eu não quero me acostumbrar, porque acá em Google Meet tudo está escrito acá em subtítulos, pero que não quero me acostumbrar com isso, porque depois eu perco a memória de la atenção que tenho que ter. Está escrito acá, depois do traduzido. Ele falou, ou simplesmente nós podemos dizer, Senhor, eu tomo a comunhão que tu fizeste de ti mesmo para dar-te todo o amor, toda a glória e todas as reparações que você merece. Pero que estou lendo, doutor, então, não quero me acostumbrar, que não é bueno. Bueno, Depois, se eu necessito fazer tu tradução em um retiro, estarei perdida. bueno. Doutor, muito bueno isso, porque é assim que eu hago. Assim como disseste, eu comungo, te recebo na comunhão que você fez de ti mesmo, para dar ao Pai todo o amor, toda a reparação, toda a glória que tu mereces. É assim que eu faço. Que bom que está certo. Bueno. A ver, Luciana. Boa noite. Quando a gente leu sobre Jesus comungar-se a si mesmo, eu lembrei de uma leitura que recentemente eu fiz, acho que é do livro 35, é o livro 35, o 12, capítulo 12, onde ele fala sobre amar-se a si mesmo, que ele fala, propriamente isto, quer traduzir? Gracias. Quando Jesus falou sobre comungar a si mesmo, ele se acordou sobre uma leitura do livro 35, sobre amar-se a si mesmo. Onde ele fala que amar-se a si mesmo no que quer fazer e produzir. Amar-se a si mesmo em lo que quer fazer e produzir. E ele diz que isso significa que é dar-se a si mesmo para poder formar outro ser similar. Uh-huh. Es una lectura, Luciana, donde se habla de que el verdadero amor empieza en la Trinidad. É uma leitura, Luciana, onde ele fala que o verdadeiro amor começa na Trindade. Y dice, el Padre se amó a sí mismo en el Hijo. Ele diz, o Pai se amou a si mesmo no Filho. O sea, se dio totalmente al Hijo. Ou seja, ele se deu totalmente ao Filho. Porque el amor en Dios no es solo sentimiento. Porque o amor em Deus não é só sentimento. Sino es el darse en totalidad. Mas é dar-se em totalidade. Y luego dice que el Hijo se amó a sí mismo en el Padre. E logo ele diz que o Filho se amou a si mesmo no Pai. O sea, se donó totalmente al Padre. Ou seja, ele se doou totalmente ao Pai. Y de esos dos movimientos en que se están donando, de ahí procede el Espíritu Santo. E desses dois movimentos em que eles estão se doando, procede o Espírito Santo. Entonces tenemos el concepto de que el amor en Dios es darse.
Então, nós temos o conceito de que o amor em Deus é dar-se. Y luego dice que cuando crearon la creación, se amaron a sí mismos al crearla. E logo ele diz que quando criaram a criação, eles se amaram a si mesmo ao criá-la. O sea que pusieron sus atributos en todo lo creado. Ou seja, que eles puseram os seus atributos em todo o criado. Eso es lo que nos dice San Pablo de aquello de que en todas las cosas creadas refulgen los atributos de Dios. Ou seja, é aquilo onde diz São Paulo que em todas as coisas criadas refulge, brilha um atributo de Deus. Y luego dice que cuando crearon al hombre, su amor se hizo más intenso. E logo ele diz que quando criamos ao homem, o seu amor se fez mais intenso. Porque en el hombre, aparte de los atributos, puso su voluntad, o sea, le dio vida. Porque no homem, além dos seus atributos, ele pôs a sua vontade, ele lhe deu vida. Ahora, con esto ya tenemos ¿cómo diríamos? La certeza de que cada vez que él dice, me amo a mí mismo, o la divina voluntad se ama a sí misma, Agora, com isso, nós diríamos a certeza de que cada vez que ele diz que amo, ele amo a mim mesmo, pela divina vontade, ele se ama a si mesmo. no, que la divina voluntad se ama a sí misma. Perdão, que a divina vontade se ama a si mesma. Lo que están diciendo es que se donan totalmente al sujeto en que se pone el amor. O que ele está dizendo é que se doam totalmente ao sujeito onde eles põem o amor. Si Jesús te dijera, Luciana, te amo, Se Jesus te dissesse, Luciana, eu te amo, es que Jesús está dando todo a ti. é que Jesus está se dando todo a ti. Si la divina voluntad se ama a sí misma en ti, Se a divina vontade se ama a si mesma em ti, es que está queriendo reproducir su vida en ti. é que ele está querendo reproduzir a sua vida em ti. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo podemos ganarnos un te amo de Jesús? Sim, e agora como nós podemos ganhar um te amo de Jesus? Amando a nós mesmos, A los mismos que... Amando a nosotras mismas. Ah, e fazendo os atos dele, né? o sea, amando... Y haciendo sus actos. Amando a nosotros mismos y haciendo sus actos. Ou vivendo a divina vontade. Porque amándonos a nosotros mismos, nos estamos dando en totalidad a Él. Porque nos amando a nós mesmos, estamos nos dando em totalidade a Ele. Sim, e eu achei essa leitura muito prática, porque quando ele diz amar-se a si mesmo, é querer fazer e produzir, né? Não, amar-se a si mesmo no que quer fazer e produzir. Então, eu quero fazer os atos de Jesus e quero produzir outro Jesus, não sei, no meu aluno, na minha filha, no meu esposo. Se eu tenho a intenção de libertar Jesus das almas, eu tenho condição de
fazer os atos dele usando isso, né? Porque eu quero reconhecer a mim mesmo com quem eu convivo, nas pessoas com quem eu estou lidando. Então, eu faço para elas, não para elas, mas Jesus nelas, vendo Jesus nelas. Doutor, entende tudo? Necesita que Márcia lo traduzca un poco. No, yo creo que sí. A ver, si me equivoco, Marcia, me dices, por favor. Mira, cuando nosotros decimos nos amamos, o sea, no es la persona humana, sino se supone que ya tenemos la vida divina en nosotros. Quando nós dizemos que nos amamos, ou seja, não é a pessoa humana, isso supõe que nós já tenhamos a vida divina em nós. Por lo tanto, si yo me amo a mí mismo en él, portanto, se eu me amo a mim mesmo nele, es que me estoy dando totalmente a él, pero lo que estoy dando es la vida divina que él me dio. É que eu estou me dando totalmente a ele, mas eu estou dando a vida divina que ele me deu. ¿Sí? Por eso Jesús dice que vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios. E é por isso que Jesus diz que viver na divina vontade é dar Deus a Deus. Ahora, si nosotros debemos ver en el prójimo a Jesús, agora, quando nós devemos ver ao próximo em Jesus, aliás, devemos ver Jesus no próximo. Lo que estamos haciendo es amándonos, o sea, dándonos a nosotros mismos al Jesús que está en la persona. O que nós estamos fazendo é dando-se a nós mesmos a Jesus que está na pessoa. Amando a Jesús en el papel de esposo, en el papel de esposa, de hijo, de hija. Amando a Jesus no papel de esposo, de esposa, de filho, de filha. De padre, de madre, de hermanos. De pai, de mãe e de irmãos. O sea, de todos. Y entonces estamos correspondiendo a Jesús en la criatura. Ou seja, de todos. Então, nós estamos correspondendo a Jesus na criatura. Por lo tanto, nuestro amor será total hacia las personas y empezaremos a tener el trato adecuado que debemos tener. Portanto, nosso amor será total nas pessoas e começaremos a ter o trato adequado que devemos ter. Quer dizer, tratar as pessoas da forma adequada. E aí eu lembrei do início dessa leitura, é porque eu não estou com ela completa. Mas no início, é Luísa tentando entender o que Jesus disse a ela, que movimento é palavra, que a palavra é movimento. Uhum. Não é isso? Qual é a leitura, Luciana? Que é alguma coisa... 35:12. 35:12. Uhum. E aí, Jesus explica para ela sobre a palavra dele, que é o movimento. E eu entendi esse movimento, eu não sei se posso entender assim, como um ato, como as ações. Sí, o sea, él lo que dice es que el movimiento es palabra. Ou seja, o que ele diz é que o movimento é palavra. Que su voluntad, o sea, su voluntad tiene la potencia creadora. Que a sua vontade tem a potência criadora. Y que por eso su palabra su movimiento es palabra que habla en todo lo que él hace.
E por isso que o seu movimento é palavra, que fala em tudo aquilo que ele faz. que habla en los pasos, en los pensamientos, en los respiros, en los latidos, ¿sí? Que fala nos passos, nos pensamentos, na respiração, nos batimentos do coração. Y por eso es que todo él es palabra. E é por isso que todo ele é palavra. Es una palabra que te está diciendo te amo, o sea, se está dando totalmente. É uma palavra que está dizendo eu te amo, ou seja, está dando-se totalmente. Porque lo que quiere es crear su vida en nosotros. Porque o que ele quer é criar a sua vida em nós. ¿Sí? Sí, queda claro, Luciana. Sim, fica claro. A gente pode usar essa questão para poder fazer leitura, né? Então, de mim mesma, por exemplo, os meus movimentos, a minha forma de ser, de agir, se ela está dentro dessa vida divina, desse intercâmbio, ela tem que mudar. Ahora sí me quedé un poco corto. Podemos usar esto para hacer una lectura de nosotros mismos, de nuestras acciones, nuestras actitudes. Pues sí, porque en cada acción es el generar una vida divina y esa vida divina es palabra. Sim, porque em cada ação é gerada uma vida divina e essa vida é palavra. Jesús habla con su pensamiento en nosotros para formar la vida del pensamiento divino en nosotros. Jesus fala com o seu pensamento em nós para formar a vida do pensamento divino em nós. Y entonces nuestro pensamiento, como es divino, tiene la potencia creadora y forma una palabra. Habla de él, habla del amor que le debemos tener a él. Então, nosso pensamento, como é divino, tem a potência criadora e forma uma palavra e fala do amor que lhe devemos ter a ele. El micrófono, Luciana. Desculpa. E aí eu posso colocar o meu pessoal, né, fazendo o ato de Jesus, mas colocando o meu pessoal naquilo que eu quero produzir e fazer, né? Dentro da medicina, por exemplo, no meu trabalho, o que eu quero fazer e produzir é para a glória de Deus, é para Deus. E nisso eu ponho o meu pessoal, né? Acrescento o meu ato pessoal, estando nesse movimento da palavra divina, da vida divina, sabendo que ele já fez todos esses atos, mas agora eu coloco o meu pessoal com essa intenção mesmo de fazer e produzir, dando-me naquilo para amar-me a mim mesmo naquilo que eu quero produzir e fazer, e assim amar o Criador. O sea, vamos a hacer las cosas más simples. Ou seja, vamos fazer as coisas mais simples. En todos nuestros actos, la intención que debemos tener es que la divina voluntad tenga su vida en lo que estamos haciendo. Em todos os nossos atos, a intenção que devemos ter é que a vida divina tenha sua vida no que nós estamos fazendo. No la vida divina, Karina, la divina voluntad. A divina vontade tem a sua vida no que estamos fazendo. Y con eso, lo que estamos haciendo es un acto divino, que es una vida divina,
para dársela a él como correspondencia. E com isso o que estamos fazendo é que um ato divino seja uma vida divina para que seja dada a ele como essa correspondência. No necesitamos estar haciendo todo ese pensamiento de que nos amamos a nosotros mismos para darle a él. Nós não precisamos estar pensando, ter esse pensamento de que nós nos amamos a nós mesmos para dar-lhe a ele. Simplemente con la intención de que la divina voluntad ponga su vida en cualquier acto que hagamos. Simplesmente com a intenção de que a divina vontade ponha a sua vida em qualquer ato que façamos. Sim, ¿De acuerdo? sim. Bueno. Ok. Bueno, doctor, estamos en la hora Ajá. y nuestro diácono. Estamos en la hora del diácono Luis. Pois não, doutor. A divina vontade é o treinamento, né? Treina, né? Sim. Muito bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quero abençoar-te com a mesma bênção que Jesus abençoou a sua Mãe Santíssima antes de começar sua paixão. Portanto, e por mediação e intercessão da Santíssima e sempre Virgem Maria, Mãe e Rainha da Divina Vontade, abençoo-te para imprimir em ti o triplo selo das três divinas pessoas, para que ressurja do teu decaimento e viva no divino querer. Esta bênção em nome do Pai, comunique e imprime na sua vontade a sua potência, fazendo-a de novo soberana de tudo. Em nome do Filho, comunique e imprime na sua inteligência a sua sabedoria. Em nome do Espírito Santo, comunique e imprime na sua memória o seu amor. Que as forças da alma e do corpo voltem a ti, que sejas curado de toda doença espiritual e corporal, e a tua alma receba a riqueza, a beleza de todo bem e virtude. E para te rodear em defesa contra o demônio, o mundo e a carne, com Jesus abençoa todas as coisas que ele criou, para que tu as recebas abençoadas todas por ele. A luz, o ar, o fogo, o alimento, tudo para que fique submerso e coberto com estas bênçãos. Junto com Jesus, abençoa-te o teu coração, a sua mente, seus olhos, ouvidos, o nariz, a boca, as mãos, os pés, o corpo, as entranhas, a respiração. Todo o movimento abençoa-te para te ajudar, abençoa-te para te defender, abençoa-te para te perdoar, abençoa-te para te libertar de todo mal, abençoa-te para te consolar, abençoa-te, portanto, para que seja santo. Abençoa em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, doutor, pela aula. Obrigado a todos. Diácono, Obrigada. Sim, le pido un favor. sim. ¿Me puede mandar todo esto que reza? Essa Porque benção. Sí, no sé de dónde lo tiene, pero nosotros no lo tenemos en ese escrito. Eu mando o aplicativo. Bueno, Se queres, doutor, eu posso te enviar que eu tenho. Isso. Kalina, tu tem um aplicativo que tem essa benção? Não é o aplicativo, eu tenho essa bênção. Eu também Então manda pro doutor. Eu Tá. tenho. bueno, pues gracias. Hasta luego. Obrigado. Até logo. Obrigado. Boa noite, Deus abençoe. Doutor. Fiat, tchau, Graças, doutor. doutor. Fiat. Muchas A Eliane gracias. vai mandar. A Eliane vai